Aleluias. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs. Uma ótima noite para todos nós. Que Deus se faça presente na tua vida, no teu lar, e te conceda uma noite super abençoada, um sono reparador e restaurador para a glória do nome dele. Mais uma vez estamos aqui, felizes, com a alma regozijante pelo que Deus tem feito, pela forma de Deus trabalhar em nossas vidas e também através de nós. E nesta noite, mais uma vez, por misericórdia, eu tenho uma palavra de Deus a compartilhar com você. Compartilhar porque primeiro ela alcançou a minha alma e quero agora, segundo a vontade de Deus, compartilhar com você também esta palavra que tenho certeza que vai sacudir a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo o dia do qual o apóstolo Paulo alertou Timóteo, dos dias trabalhosos, e realmente nós estamos vivendo já esse tempo, essa correria, dá a impressão que o dia diminuiu, enfim. E com isso, muitas coisas ruins começam a acontecer também. Mas sabemos que existe um Deus que é Senhor do tempo, que nunca perdeu o controle de nada. Ele continua sentado no mesmo trono, como diz a palavra de Deus. Ele é aquele que está sentado em um alto e sublime trono e que tem os seus olhos sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ele sabe de todas as coisas. Sabe da minha vida, conhece a minha vida melhor que qualquer uma outra pessoa, assim como a tua. E eu quero compartilhar com você aqui alguns versículos da palavra de Deus. Salmo de número 142. Salmos 142. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. É uma oração, estes salmos são apenas 7 versículos. É a oração de Davi enquanto ele se encontrava na caverna e precisando de auxílio, precisando de ajuda, precisando de socorro, e não havia ninguém que pudesse ajudá-lo, não havia ninguém que pudesse socorrê-lo. E então ele começa a falar com Deus, e a oração de Davi no Salmo 142 é algo espetacular, algo maravilhoso, é algo que nos aquebranta, é algo que nos ensina e que nos inspira também a orar como Davi, na certeza que Deus, o mesmo Deus de Davi, é o Deus que ouve as nossas orações. Amém, meu amado? Olha o que diz a palavra de Deus. Salmo de número 142, iremos ler o capítulo 142, que são apenas 7 versículos. E o verso 1 diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Verso 3: quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma, ou ninguém cuidou da minha vida. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Verso 7. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só a situação em que se encontrava Davi. O homem chamado
segundo o coração de Deus, ou seja, Davi foi escolhido pelo Senhor para reinar em Israel. Davi foi selecionado, podemos dizer, separado e escolhido para ser o rei de Israel. E nós vemos que este homem, que foi selecionado por Deus, escolhido por Deus, foi consagrado a mando do Senhor através do profeta Samuel. E alguns anos se passaram até que chegou o tempo de Davi ser coroado. Mas, até Davi ser coroado, e mesmo após, Davi passou por muitas dificuldades. A diferença é que Davi, ele tinha uma experiência linda com o Deus de Israel. Ele sabia que esse Deus era o Deus que guardava a vida dele, é o Deus que livrava ele do mal. Mas neste Salmo de número 142, Davi sofrendo a perseguição do rei Saul, porque Saul, por causa da inveja, tentou tirar a vida de Davi. E é importante entender que Deus, ele livrou Davi da morte, mas não da perseguição, não da tribulação, da angústia, porque nós vemos aqui que Davi começa: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, aleluia, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Olha só, o verso 4 diz assim: olhei para a direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Eu não sei, meu querido, se você está vivendo um processo semelhante ao que Davi viveu, quando, inspirado por Deus, ele compôs o Salmo de número 142. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei se você está sendo perseguido, eu não sei se a sua alma está angustiada por algo que está acontecendo na tua casa, na tua família ou na tua própria vida, eu não sei. Mas se você está ouvindo esta palavra, certamente Deus está falando com você. Só que eu aprendo com o rei Davi o seguinte: como ele mesmo disse, olhou para a direita e vi, mas cadê? Não tem ninguém que possa me ajudar. Ninguém cuidou de mim, disse Davi. Querido, isso é ruim demais. Isso é cruel demais, você olhar para você e você vivendo um processo difícil, precisando de ajuda, precisando que alguém esteja perto de você, pelo menos para te dar atenção, sei lá, liberar uma palavra, e você olha para a direita e para a esquerda e não tem ninguém. Ninguém para te ouvir. Ninguém para falar assim: fulano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos sair dessa situação, vamos orar. Não tinha ninguém. E aí ele fecha o verso 4, dizendo: ninguém cuidou da minha alma. Meu Deus. Ninguém cuidou da minha alma, ninguém cuidou da minha vida. Não apareceu um pastor para cuidar da minha vida, não apareceu um irmão, não apareceu uma irmã. E vou mais longe, de repente não apareceu um parente para cuidar da sua vida. Assim como a de Davi. Davi estava se sentindo só, completamente só. Mas algo dentro dele bradou mais alto. E no verso 5 ele diz: a ti, ó Senhor, clamei.
eu disse, tu és o meu refúgio. Ele não disse se tu és, ele afirmou que Deus era o refúgio dele. Por essa razão, Davi, assim como eu e você, às vezes no momento de necessidade, nós esperamos a ajuda de pessoas. Esperamos que alguém venha nos ajudar, que alguém venha nos dar a mão e dizer, levanta daí, vamos caminhar. E nessa hora não aparece ninguém, e às vezes Deus permite isso acontecer para que nós nos tornamos totalmente dependentes dele e venhamos enxergar como Davi. Porque ele afirma, a ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende, aleluia, o meu clamor, porque estou muito abatido, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Quantas vezes nós nos encontramos numa situação semelhante de Davi? Sufocado pela adversidade, nós olhamos e não enxergamos saída. E dá a impressão que é o fim, que acabou, que já era. Mas Davi disse, e eu aprendo com ele, tu és o meu refúgio. Se Deus é o meu refúgio, então eu tenho que me voltar para ele. O meu irmão não me ajudou, minha irmã não me ajudou, meu pastor não me procurou, minha pastora não procurou, não tem problema. O meu refúgio é o Senhor. O que diz o Salmo 46? Deus é o nosso quê? Refúgio. Não é isso? Nosso socorro. Não é isso que está escrito lá? E o melhor, bem presente na angústia, na tribulação. Nós precisamos crer. Quando nós passamos por um momento de necessidade, a primeira coisa que vem na nossa mente é que fulano pode fazer isso por mim, fulano pode fazer isso por mim, mas Deus está querendo que nós nos voltamos para Ele. E essa é a razão pela qual, às vezes, Ele nos permite olhar para a esquerda, para a direita, para a retaguarda, para a frente, e nós não enxergamos ninguém, não encontramos ninguém. É porque Ele está ali querendo ver uma atitude nossa, uma atitude de fé, assim como Davi, uma atitude de fé. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio. Aleluia, glória a Deus. E a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. O que falta em nós é entender, amados, é entender que verdadeiramente Deus é. Olha só o que diz o Salmo 46. A gente precisa acreditar, a gente precisa crer. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que haja um tsunami, nós não vamos temer, porque Deus é o nosso refúgio. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Jeremias, em uma situação horrível que ele se encontrava, o camarada foi jogado no calabouço, o camarada estava isolado, sozinho, e Deus fala com ele, clames a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Jeremias, em sua carta aos exilados da Babilônia, no capítulo 29, verso 11, Deus manda ele escrever, escreve aí, Jeremias. Eu aqui sei o pensamento que tenho acerca de vós, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Aleluias, glória a Deus. E orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. O que está faltando em nós? O que está faltando em nós? Está faltando atitude, como a atitude de Davi. Entender. Às vezes as pessoas podem sim nos ajudar, mas nem sempre nós vamos ter alguém ao nosso lado para estender as mãos e nos ajudar. Mas Deus vai estar sempre presente. Deus vai estar sempre presente. É Ele que nos conduz em paz e segurança. Ele é aquele que vai adiante de nós, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, quebrando o cadeado de bronze, derrubando as muralhas para que nós possamos passar. Esse Deus nunca vai nos desamparar. Precisamos tomar uma atitude de fé e não desistir na primeira batalha. A minha alma pode estar angustiada, sim. Abatida, sim. Eu posso estar chorando 24 horas por dia, sim. Mas algo dentro de mim precisa bradar. Porque Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, ainda que o homem interior se corrompa, ainda que o homem exterior se corrompa, porém, o interior se renova de dia em dia. Você sabe por quê, querido? Nós somos um vaso de barro, sujeito a cair e quebrar. Sim, mas dentro de nós, nós precisamos viver uma realidade que Paulo também escreve no mesmo texto. Há um tesouro precioso e esse tesouro é o Evangelho, é a palavra, é o Espírito de Deus que nos conduz. Veja o que Paulo escreve, Paulo diz aos Filipenses. Nós vemos aqui que Davi diz assim, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No verso 2, melhor dizendo, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Veja agora o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, capítulo 4 e verso 6. Se eu tiver errado, você me perdoa. A gente procura, a gente acha. Filipenses capítulo 4, verso 6. Ele diz assim, isso mesmo, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Lembramos de Davi. Oração e súplicas, com ações de graça, na certeza, já com espírito de gratidão, porque Deus ouve e responde. E aí ele diz, e a paz de Deus que excede o entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi entendia isso, ele começa assim, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, e expus, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Senhor, está acontecendo isso. Senhor, está acontecendo isso. Senhor, eu estou vivendo assim. Pai, por que está acontecendo? É isso, amado. Agora não é para pessoas, não. Às vezes nós contamos nossos problemas para todo mundo e deixamos de falar para Deus. Ainda colocamos aí na nossa mente, não, para Deus eu não preciso falar que Deus sabe. Não é assim que funciona. Eu preciso sim levar o conhecimento do meu Deus, tudo aquilo que tem me atribulado, me angustiado, abatido a minha alma. Senhor, eu estou abatido, a minha alma está abatida, a minha alma está triste, angustiada, por isso. Socorre-me. Aleluias, glória a Deus.
Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meu amado irmão, é tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo de viver uma fé genuína, é tempo de exercer uma fé que o próprio Deus plantou dentro de nós. Louvado seja Deus. Receba esta palavra na tua vida, receba esta palavra no teu coração. Clame ao Senhor, não deixe de clamar, não deixe de orar. Seus inimigos podem ser numerosos, seus inimigos podem ser mais fortes que você, mas maior o que está em você do que o que está com eles. Deus habita em você. De repente você não é evangélico. Pastor, eu não sou crente. Eu estou passando por todo esse processo, mas eu não sou crente. E daí? Clame ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Cristo ressurreto. Fale com Ele. Abra o teu coração e deixa Ele trabalhar na tua vida. Ele não está no madeiro, Ele não está na cruz. Ele ressuscitou, Deus o Pai o ressuscitou o terceiro dia. Ele vive, Ele reina e Ele quer fazer morada no teu coração. Ele quer cuidar da tua vida. Agora você precisa viver o Salmo 37, verso 5. E eu digo para você, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Tudo. Se você ainda respira, é porque Deus tem cuidado de você. Não é por mérito seu. O ar que você respira não foi feito em laboratório. Você não compra em farmácia. Isso é o ruar de Deus que te mantém de pé. É o fôlego de Deus que te mantém de pé. E volto a repetir, se você ainda está de pé, é porque Ele tem cuidado de você. E Ele tem um plano para a tua vida, traçado para a tua vida. Basta que você o reconheça como o único e suficiente Salvador da sua alma. Entregue a tua vida, confia. E você vai ver que Deus vai mudar a história da tua vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez em oração, Pai, eu quero expressar a Ti a minha gratidão. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra maravilhosa liberada a nós. Alcança, Pai, o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança que está assistindo e ouvindo, Pai, esse vídeo. Alcança, faz a mudança necessária para a glória do Teu nome. Amigo Espírito Santo, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então faz acontecer o milagre na vida desta pessoa. Aviva, coloca de pé, reacende a chama da esperança, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, querida, a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus. Olha, não desista, continue clamando, continue suplicando. Ele é o teu refúgio, em nome de Jesus. Receba esta palavra na tua vida, e se realmente essa palavra foi de encontro ao que você está vivendo, coloca lá nos comentários. Pastor, Deus falou comigo porque eu estou vivendo exatamente isso. E eu tenho certeza, querido. Tenho certeza. Porque essa palavra, quando ela vem, ela não torna para Deus vazia. Sem antes cumprir aquilo que lhe apraz e aquilo para a qual ela foi enviada. Então que você possa estar colocando lá nos comentários. E Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, sempre, sempre, sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo que sejam sobre a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.